Olá, meu amigo, minha amiga. Estão acontecendo mudanças aqui no Brasil que são absolutamente impactantes e devastadoras, mas para aquelas pessoas que vivem no mundo paralelo, no mundo da mentira, no mundo do crime. Para essas pessoas que a gente pode classificar em sua maior parte como sendo bolsonaristas, a situação está ficando muito complicada. Eles estão tentando refúgios na internet, mas em provedores fora do nosso país, aqui dentro do nosso território. Eles estão definhando, eles estão se acovardando, estão apagando publicações e estão cada vez mais com medo de uma visita da Polícia Federal nas suas instalações, nos seus endereços, para que eles prestem contas por tudo aquilo que fizeram contra o povo brasileiro e pelas coisas que ainda insistem em fazer. Eles estão desesperados porque a ofensiva das instituições brasileiras contra as empresas que abrigam criminosos na internet está ficando cada vez mais severa. Hoje nós tivemos um grande embate entre o Poder Judiciário aqui do nosso país e a empresa Telegram, que nas discussões aí envolvendo a internet não mandou representantes, aliás, eles não tinham representantes aqui no Brasil nem o ano passado, né? Eles estão aqui pouco mais de um ano, para ser mais preciso aqui no Brasil. E fizeram uma publicação que foi interpretada por todas as pessoas que estão discutindo o projeto de lei que cuida de fake news como sendo uma grande fake news. E aí o Supremo Tribunal Federal, pela caneta ali do ministro Alexandre de Moraes, jogou duríssimo e eles tiveram que fazer uma retratação e eles já estavam na marca do pênalti porque eles são reincidentes. Eles abrigam a maior parte de canais, né, remanescentes ainda do bolsonarismo, onde vale tudo. E agora eles estão vendo ali que o faroeste está se aproximando do fim. A liberdade de expressão não é liberdade para a prática de crimes. No entanto, eles estavam insinuando, estavam dizendo de uma forma bem aberta, né, que a aprovação desse projeto de lei seria a abolição completa da liberdade de expressão aqui no nosso país. Não existe direito absoluto em nenhum lugar do mundo. E o Brasil, como faz parte do mundo, também não tem nenhum direito absoluto. Todo direito tem que ser contrabalanceado com outros direitos, com outro conjunto de direitos também. Senão, a gente tem ali situações absolutamente distorcidas, né? Outras coisas estão acontecendo ainda relacionadas ao ministro Flávio Dino. Aí eu quero sublinhar aqui uma questão muito importante. Quando alguém estiver elogiando a participação do ministro Flávio Dino, alguém estiver comentando, né, alguma coisa que ele falou, uma verdade que ele tenha dito, né, uma aula que ele tenha dado ali nessas instituições, a Câmara e o Senado, você pode rapidamente fazer um comentário. Olha, o ministro Dino está ali porque eu ajudei, eu sou responsável. Eu, quando tirei essa gente toda, que fez tanto mal ao nosso país, da situação que eles se encontravam, simplesmente eu ajudei com que o ministro Flávio Dino fosse nomeado para essa situação. Porque senão, gente, nós poderíamos ter ali, no lugar do ministro Flávio Dino, um Daniel Silveira, um Alan dos Santos, por que não? Uma Carla Zambelli, uma Damares. A gente poderia ter o Marcos Duval ali como protagonista, porque não há nenhuma diferença, né, nesse tipo de personagem de um Pazuello, de um Elcio Franco, que foram para o Ministério da Saúde em meio à mais grave crise da história do nosso país no âmbito da saúde. Então, qual seria a surpresa se uma dessas figuras aparecesse ali? Um General Heleno, um Braga Neto, enfim, algumas dessas figuras anedóticas, como o Sanfoneiro Macabro, todos eles estão no escopo ali daquilo que a gente pode chamar de bolsonarismo. No entanto, nós evitamos que esse tipo de tragédia se perpetuasse aqui no nosso país com um conjunto de crimes que eles estavam praticando. Nós demos um basta nisso. Agora, para consertar uma série de situações, aí é que o debate político, o debate aberto, franco, será cada vez mais necessário e a gente está começando lentamente a caminhar por essa trilha. Hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns acontecimentos, alguns absolutamente inusitados que comprovam tudo aquilo que a gente tem dito aqui no nosso portal, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando aqui pela primeira vez a se inscrever conosco. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá. Todos os dias nós abrimos um chat aqui para a gente trocar algumas ideias, né? Entre 5 horas, 5h30 antes de entrarmos no ar. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros que está crescendo, está recebendo cada vez mais apoio de todos vocês aí que têm se engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente que temos muitas coisas aí. Gente,
A figura do senador Marcos Duval realmente é um reflexo desse mundo cão, desse mundo paralelo, dessa excrescência que ascendeu ao poder. Não foi por outra razão que o ministro Flávio Dino fez uma chacota com ele, colocando a curiosidade, né, do público em relação a esse personagem. Ele é da SWAT, ele foi da SWAT. Como é que pode um brasileiro na SWAT, instrutor da SWAT? Gente, vocês acreditam que o Marcos Duval possa ser instrutor de alguém, de alguma organização em algum lugar do mundo, que ele possa se colocar nessa condição? Ele tem algum certificado do governo norte-americano que ele tem esse tipo de credencial? Ou é tudo farofa, tudo é mentira, tudo é forçar a barra nesse tipo de situação? Não é por outra razão que ele coloca aqui na capa do seu canal no Twitter, né? Essa imagem aqui, ele bancando aqui um super-homem, né? Abrindo aqui como se fosse mesmo da SWAT. Aí as pessoas acreditam nisso, né? Aí complica, né, gente? Muita gente acha que a figura, ela de fato é aquilo que ele diz que é, né? E quando você coloca uma lupa, a gente vê que tem uma grande farsa no meio dessa história. E ontem, depois dele ter sido absolutamente destroçado, né, pelo ministro Flávio Dino, como é que ele reage? Como um adolescente de 12 anos, né? Uma criança de 12 anos. Coloca aqui umas montagens aqui com o ministro Flávio Dino, né, fazendo chacota. É o que ele pôde reagir, né? Colocando aqui imagens como essa. Ele fantasiado aqui de SWAT e uma montagem aqui do Flávio Dino, né? Bem gordo, bem obeso, né? SWAT versus Vingador, né? É o que sobra para essa gente, né? Enfim, não tem argumento, vai para baixaria total. Aqui, enfim, eu vou colocar para vocês depois o canal dele aqui, só para vocês checarem aqui como é que a banda está tocando na cabeça do bolsonarismo, né? E para piorar a situação para essa gente, nós vimos a seguinte embate no dia de hoje. Telegram envia mensagem determinada pelo STF e apaga a anterior que atacava a pele das fake news. Gente, foi uma pancada violenta porque eles publicaram uma mentira gigantesca, né? Que ia ter uma censura aqui no nosso país, que o governo poderia interferir nas redes sociais de forma direta, sem nenhum tipo de interferência judicial, enfim, que tinha acabado a liberdade no nosso país, né? Enfim, aí eles foram obrigados a publicar o seguinte texto. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica, 2 pontos. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a corrigir os parlamentares. Gente, isso gerou uma revolta, né? Uma insatisfação, um desespero dos bolsonaristas, que é um negócio impressionante, né? Porque é complicado, né? Você chegar para alguém que está operando no crime, sem nenhum tipo de balizamento da lei, e dizer, amigo, olha só, você vai ter que se pautar agora pela lei, tá? Mas dentro da lei eu não consigo roubar, dentro da lei eu não consigo praticar ilícito, dentro da lei eu não consigo ganhar o que eu ganho. Mas nos estados democráticos, na civilização, funciona assim. Você vive em sociedade, você tem que acatar as leis que são propostas, né, para a gente ter menos conflitos sociais. É para isso que existe um Estado. O Estado funciona para ser o detentor do monopólio da justiça, da força, para que a gente não saia brigando uns com os outros, para que ele diga a última palavra em relação aos direitos, aos conflitos existentes numa sociedade. Agora, você não quer viver em sociedade? Pô, vai lá para um monte isolado de algum canto do planeta, leva umas cabritas para lá e vai ser feliz para sempre ali, né? Se você quer viver em sociedade, você vai estar sujeito às regras impostas para a sociedade. E aí os remanescentes lá da Jovem Pan, que foi absolutamente explodida, né? Eles saíram escapando para todos os lados, eles estavam protestando hoje. Tem aqui já que falamos em super-heróis, né? O que se intitula como Super-Homem, reclamando pra caramba, né? Dizendo coisas como essa aqui. Olha como esse jogo tá travado. O impeachment do Alexandre de Moraes e um Senado fraco ou desmobilizado depois, sem o impeachment do Lula, se houve crime de responsabilidade e se for apurado pelo 8 de janeiro,
que tem vinculação entre o ministro da Justiça e o gabinete da Presidência da República, o Lula ele vai ter mais um ministro para nomear. Mas a questão é, o recado foi dado? A gente pode dormir tranquilo? Porque a gente não dorme tranquilo. Acho que ninguém que está vendo aqui dorme tranquilamente. É verdade. A gente imagina que vocês não estejam dormindo tranquilamente, né? A lei está chegando perto, os camburões da Polícia Federal estão chegando mais perto, a fila está andando no Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro está sem publicar alguma coisa quase um mês que ele não aparece, os filhotes estão desaparecidos, então todo mundo escapou, né? É como o barco está afundando, os roedores saem tentando ali agarrar alguma coisa que fique boiando, e eles estão boiando lá, e muitos estão boiando em situações nada muito agradáveis, né? E aí, gente, hoje eu vi no meio dessa história toda, e ainda de modo paralelo, né, algumas situações envolvendo realidade concreta aqui no nosso país. Hoje, mais cedo, eu comentei com vocês essa questão aqui que os grandes veículos de comunicação estão fazendo a maior pressão, né, para que não mude absolutamente nada em relação à entrega, ao assalto que foi feito contra o povo brasileiro, em relação à Eletrobras. Eletrobras vira preocupação entre investidores estrangeiros. E hoje o ministro Rui Costa foi entrevistado lá na Globo News e eu fiquei muito contente com o posicionamento dele, porque ele disse o seguinte: olha, se teve roubo na Eletrobras, nós vamos ter que bater de frente com isso. Nós queremos que as pessoas tenham conhecimento desse tipo de informação. Antes de termos a privatização da Eletrobras, o governo Bolsonaro liberou a compra de precatórios, né, como a gente nunca tinha visto, né? Então, vários grupos saíram comprando precatórios, que são títulos, né, do governo, compraram a preços muito inferiores aos preços de face, e agora, na privatização da Eletrobras, eles querem fazer esses títulos terem validade, mas pelo preço mais alto, né? Então, isso tem que ser questionado. Então, eu vi com muitos bons olhos, né, essa fala do Rui Costa, do ministro Rui Costa, mas está faltando comunicação do presidente da República com o povo brasileiro, porque se a sociedade não estiver envolvida nessas questões, vai ficar uma discussão fora dos nossos olhares, vai ficar dentro do Congresso Nacional ou dentro dos grandes veículos de comunicação, e aí a derrota é certa do povo brasileiro, porque não teremos força suficiente para reagir a esse assalto, essa grande falcatrua que canais como os nossos aqui denunciam, mas se o governo ele não tem essa interlocução, ele não tem força, não consegue ter legitimidade para reverter o assalto, nós seremos assaltados e o assalto será consolidado e nós pagaremos a conta mais alta no final, porque no final de tudo teremos aumento de tarifas aqui no nosso país para engordar ainda mais a lucratividade dos abutres que fizeram todo tipo de patifaria no meio dessa história toda. Não é por outra razão que eu sugeri hoje, eu mandei para o ministro, secretário da SECOM, né, o Paulo Pimenta, essa sugestão aqui, inspirada aqui no presidente do México, que tem uma popularidade assim muito considerável, e isso tem muito a ver com a comunicação direta que ele faz com os mexicanos, né? Todo dia ele faz com muita frequência essas conferências de imprensa, né? Poderia-se ter uma situação parecida aqui no Brasil, mas eu vou além. Eu acho que o presidente do nosso país precisava ter mais uma interlocução com o cidadão, não só com os veículos de comunicação, mas com os cidadãos mesmo, interagir com as pessoas que estão na sociedade. As pessoas estão vendo os problemas no cotidiano, vivenciando os problemas no cotidiano. E aqui o López Obrador, nessa conferência, ele foi falar sobre saúde, né? Foi o ponto principal, atestando ali o fim da situação de emergência da pandemia no mundo. Vamos pegar aqui logo a entrada, depois eu vou colocar outro trecho aqui. Vamos lá. Buenos días. Ánimo. Ele deu um bom dia, né? Depois ele sai falando o título do que ele vai falar, né? Cada 15 dias se informa sobre a situação da saúde. Então, de 15 em 15 dias, tratando informação sobre saúde, né? E mais à frente, depois que ele faz a exposição, enfim, ele conversa ali com os jornalistas, depois se abre para uma rodada de perguntas, né? Aí os jornalistas todos levantam a mão e vão fazendo as perguntas ali, vão fazendo os questionamentos os mais diversos possíveis. Vamos ver. A la primera tres.
Bueno, tienes dos y luego tú, tres. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy buenos días, senhor presidente, secretários. Então o jornalista fazia a primeira pergunta, né? Isso vai mostrar o jornalista ali. Preguntarle sobre el asunto de Calica, en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Hay una preocupación seria. Bom, aí, gente, a coisa vai rolando, né? E, enfim, e quem tiver interesse vai acompanhando, isso vai gerando material para as redes, as pessoas vão espalhando e o presidente mexicano ele acaba pautando os assuntos do dia. Ele não fica a reboque daquilo que os grandes veículos de comunicação ficam dizendo, ou as insanidades que a gente vê pelas redes sociais. Então, mandei lá para o ministro Paulo Pimenta, ele me disse que em breve teremos também encontros do presidente da República em lives, mas, enfim, a gente vai ter que aguardar isso acontecer. Olha, cada minuto que se perde é um problema muito sério para um governo que precisa cada vez mais ter força junto à sociedade para implementar mudanças. Sem esse tipo de conexão, nós ficaremos com muitas dificuldades aqui no nosso país, embora a gente tenha conseguido virar a chave para retornar ao processo civilizatório, né? Gente, eu fico por aqui e fique contente, tá? Quando alguém falar de Flávio Dino, você ajudou a colocá-lo lá, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!